Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos nesse domingo a festa da Divina Misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura da liturgia deste domingo um trecho da primeira epístola do apóstolo São João, nos dizendo: tudo que é de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é o primeiro ponto da nossa reflexão. Tudo que é de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Prezados irmãos e irmãs, dentro desta semana da oitava da Páscoa da Ressurreição, a igreja, na sua liturgia, foi apresentando a cada um de nós diversas aparições do Senhor ressuscitado. O Evangelho nos apresentou várias pessoas, alguns personagens que foram ao sepulcro completar o ritual de embalsamar o corpo de Jesus. E depois a notícia começa a se espalhar de que Jesus ressuscitou. Foram ao sepulcro conferir a ressurreição de nosso Senhor, conferir se o corpo estava lá ou não, se era verdade aquilo que a notícia estava dizendo, estava correndo entre o povo sobre a ressurreição de Jesus. Algo muito importante e que se espalhou rapidamente no povo fiel era que Jesus ressuscitou e ele apareceu a Simão, apareceu a Pedro. E a fé foi sendo restabelecida, restaurada no coração de cada um dos fiéis. E com certeza, muitos que não haviam acreditado antes no Senhor, agora começam a aparecer as provas da ressurreição de Jesus. Aquilo que Jesus profetizara, prometera, agora se realizando a promessa de nosso Senhor. Todas aquelas profecias que anunciavam a vinda do Messias, do Salvador, vão se realizando, se completando, todas em nosso Senhor. E por isso, a liturgia da igreja traz para nós essa primeira carta do apóstolo São João, exaltando para nós a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Durante esses dias que nós estamos acompanhando, participando da vida da igreja nas nossas casas, e quanto está sendo lembrado a nós pela igreja a importância da nossa fé e a maravilha da fé católica, a fé que fortalece a cada um de nós, que dá uma direção, um sentido para a nossa vida, que permite que, mesmo no meio das tribulações, nós permaneçamos em paz. A fé que permite que façamos a nossa casa, a nossa comunhão espiritual, que recebamos a bênção de Deus também pelos meios de comunicação, na nossa casa, na nossa família. A fé que leva milhares de pessoas a se reunirem nesse momento, para participarem nas suas casas do santo sacrifício da missa, por um momento de exceção, pela nossa história, pelo que vivemos nesse momento. Mas é a maravilha da nossa fé, a força que move, que impulsiona, e que não nos deixa confortável em casa sem a nossa presença no templo sagrado. Não nos deixa confortável em casa sem o sacramento da confissão, sem a sagrada comunhão. Não nos deixa plenamente satisfeito na nossa casa somente acompanhando pelo celular, pelo computador, pela televisão. Mas é a fé que movimenta, que move o coração de cada um de nós, que tranquiliza, que dá serenidade e paz, e que nos motiva a nós continuarmos caminhando na busca do Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
É a fé que consegue transformar o coração, a consciência de uma pessoa, e mesmo no meio da tribulação, do sofrimento, do peso da cruz, ela consegue encontrar um sentido para não se desesperar. Ela consegue encontrar um sentido mesmo na cruz, no sofrimento, muitas vezes na enfermidade, muitas vezes na necessidade material. É isso que São João nos diz, inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé, que faz com que cada um de nós, com a graça de Deus, vença também as tentações, que fortalece a cada um de nós para carregarmos a nossa cruz de cada dia. É a nossa fé. A fé que nos leva à prática de boas obras, pois também nos diz São Tiago, a fé sem as obras está morta e bem morta. Mas as nossas boas obras, as obras de misericórdia, movidas pela nossa fé. A fé que não permite que nós guardemos somente para nós os benefícios de Deus, a palavra de Deus. A fé que de certa maneira toca o nosso coração, impulsiona a nós sermos também apóstolos, mensageiros de nosso Senhor. A fé que deve mover a cada um de nós, a nós convidarmos o nosso próximo para se aproximar de nosso Senhor, convidarmos o nosso próximo para participar da Santa Missa. A fé que nos leva a nós rezarmos por todos, rezarmos na intenção de todos, mesmo por aqueles que talvez em algum momento de nossa vida nos proporcionaram algum mal. É a fé que muda os nossos corações, a fé que nos leva ao sacramento da confissão, a fé que nos faz desejar ardentemente a Sagrada Comunhão. Por isso o apóstolo São Paulo nos diz que para aqueles que não têm fé, a vida do cristão é uma grande loucura. E só aqueles que acreditam, que creem no valor da Eucaristia, na realidade da presença de nosso Senhor na Eucaristia, no poder transformador do sacramento da reconciliação, só aqueles que têm fé são capazes de compreender o quanto um cristão está sofrendo nesse momento, sem a Sagrada Comunhão, sem o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Para aqueles que não conhecem a doutrina católica ou não creem, podem talvez pensar que seja meramente algo formal, apenas uma figura, apenas uma representação, apenas um símbolo. Mas a nossa fé nos dá essa certeza, é muito mais do que isso, é a realidade da presença do Senhor na Eucaristia, é a realidade e a veracidade do perdão de Deus pelo sacramento da confissão. No Evangelho deste domingo, também, segundo São João, nos apresenta dois momentos, duas aparições do Senhor aos apóstolos. A primeira aparição, no domingo da ressurreição. Os apóstolos ainda fechados no cenáculo, Jesus colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Os apóstolos a princípio em silêncio, olhando para Jesus, talvez alguns ainda pensando ser alguma coisa da sua imaginação, talvez porque estavam pensando muito em Jesus, ser uma aparição, mas no seu pensamento, na sua consciência, ou talvez julgando a cabeça um pouco confundida. E Jesus repete mais uma vez: a paz esteja convosco. Jesus pediu a eles que trouxesse alguma coisa para que ele pudesse comer, não que necessitasse propriamente, porque o seu corpo glorioso nesse momento não necessitava, mas para mostrar a eles que era o corpo real e verdadeiro, o mesmo corpo que fora crucificado, o mesmo Jesus, o mesmo corpo que os apóstolos depositaram no sepulcro, não era fruto da imaginação deles, mas era o corpo real, verdadeiro, físico do Senhor. E isso é importante, foi importante Jesus reforçar para os apóstolos, para a fé deles e também para a nossa fé. Sobretudo quando a igreja vai nos falar da realidade da Eucaristia, quando Jesus nos diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue.
misteriosamente escondido na Eucaristia, mas o corpo real, verdadeiro do Senhor, vivo e inteiro como está no céu. E por isso Jesus fez questão de comer e fez questão de permitir que sobrasse uma porção daquilo que ele comeu. Um pedaço de pão, uma porção de peixe, favo de mel que trouxeram para o Senhor. De maneira que aquela sobra seria um testemunho para que eles mostrassem às pessoas. Essa outra parte foi Jesus que comeu aqui conosco. Nós que comemos e bebemos com o Senhor. Providencialmente, prezados irmãos, São Tomé não estava nessa primeira aparição de Jesus aos apóstolos. O Evangelho não nos diz o motivo pelo qual ele não estava presente, mas é certo que ele não estava nesse primeiro momento. E São Tomé depois retorna e encontra o ambiente do cenáculo completamente transformado. Já a alegria restaurada no coração dos apóstolos, porque Jesus ressuscitou e Jesus apareceu a eles. Jesus apareceu a São Pedro, apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu a Maria Madalena, apareceu às outras mulheres que foram ao sepulcro. E o ambiente completamente transformado. Providencialmente, e nós podemos ver isso de modo muito claro, mesmo por essa dúvida de São Tomé, teve esse momento de fragilidade, de fraqueza, mas é certo de modo muito claro para nós, um momento muito providencial, para ele, para os apóstolos todos, para os outros discípulos e sobretudo para nós. Pois Jesus naquele momento faz referência a todos nós. São Tomé disse: eu não acredito. Mas Jesus comeu aqui conosco, todos nós somos testemunhas. Não acredito. Só acredito se eu colocar o meu dedo nas chagas das suas mãos, colocar a minha mão na chaga do seu lado. E por mais que os apóstolos tentassem convencê-lo, não acredito. 8 dias depois, como nos diz São João, uma semana depois, Jesus coloca-se novamente no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Nós podemos pensar com toda a verdade, um pouco de constrangimento de São Tomé naquele momento, mas Jesus, com seu coração manso e humilde, que é sempre modelo para nós, Jesus disse: Tomé, vem cá, chega um pouco mais perto. Pegou o dedo de São Tomé, toca aqui nas chagas das minhas mãos. Abriu, mostrou assim a chaga do seu lado e disse: coloca aqui a sua mão na chaga. É o meu corpo real. Em outras palavras, dizendo a Tomé, é o meu corpo verdadeiro, é o meu corpo real. Por que duvidar? Por que essa incredulidade no coração? Tomé naquele momento, ao tocar o corpo do Senhor, e de certa maneira, por cada um de nós tocando o corpo do Senhor, para confirmar a nossa fé, a nossa certeza, para não deixar dúvidas para nenhum de nós, de certa maneira, representando a cada um de nós e tocando a chaga de nosso Senhor. Chagas agora gloriosas, mas Jesus deixou marcado no seu corpo, sobretudo para ver a confirmação de que era o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, o mesmo corpo de Jesus que fora sepultado. E por cada um de nós, Tomé tocando as chagas do Senhor, Tomé cai de joelhos e faz aquele belíssimo ato de fé: meu Senhor e meu Deus. E que nós devemos repetir muitas e muitas vezes, sobretudo quando pesa sobre nós a cruz, a mão do Senhor, quando nós estamos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento: meu Senhor e meu Deus. Porque é o mesmo Jesus que estava naquele momento diante de São Tomé. Jesus aceita, pelas palavras de São Tomé, o seu pedido de perdão, mas ao mesmo tempo vai corrigi-lo, orientá-lo, pois Deus nunca é conivente com os nossos erros, compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, mas nunca conivente com os nossos erros. E Jesus disse: Tomé, você acreditou porque você viu, você tocou, mas felizes aqueles que acreditarem sem ver. Prezados irmãos, Jesus fazia referência a nós.
Felizes, bem-aventurados todos aqueles que acreditarem, que me seguirem, que se tornarem meus discípulos sem ver, sem tocar propriamente o corpo do Senhor. Jesus fazia referência a cada um de nós, que vamos seguir a nosso Senhor, que vamos buscar os sacramentos, sem ver propriamente o Cristo, mas temos a certeza da ação de Deus em nossas vidas. Nós vemos os efeitos da ação de Deus, da graça de Deus, da obra de Deus. A igreja vai distribuir a cada um de nós os merecimentos da paixão e da morte do Redentor. E quando nós vimos a igreja, participamos da Santa Missa, recebemos a Sagrada Comunhão, recebemos a absolvição no sacramento da confissão, nós saímos não só de alguma maneira beneficiados, psicologicamente, emocionalmente, mas muito mais do que isso, é algo real e verdadeiro. Saímos transformados, mudados pela graça de Deus. Saímos purificados no nosso coração com a presença do próprio Cristo em nós. E buscamos tudo isso com tanta sede, com tanto ardor pela nossa fé. E por isso Jesus dá a nós o merecimento, dá a nós a recompensa. E Jesus já fazia referência a isso. Bem-aventurados, felizes aqueles que acreditarem sem ver. E é nessa fé que nós precisamos caminhar. O Evangelho nos diz que Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem vocês perdoarem, ficarão perdoados. Os pecados que retiverem, ficarão retidos. Prezados irmãos, Jesus institui nesse momento o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia. Perdoar, que é próprio de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem pela nossa salvação, entrega esse poder que é próprio de Deus aos apóstolos, à igreja, e para que eles transmitissem aos seus sucessores. Daí, de modo claro, nos mostra o Evangelho a necessidade de nós buscarmos o sacramento da confissão para recebermos o perdão. Os pecados a quem perdoarem ficarão perdoados, os pecados que retiverem ficarão retidos. E por isso dói tanto ao coração de um cristão. E é importante para o nosso aprendizado, para nós aprendermos a valorizar tudo isso. Mas dói tanto, fere tanto o coração de um cristão, o distanciamento do sacramento da confissão, o sacramento da misericórdia. Quando nós vimos nos confessar, prezados irmãos, acontece essa transformação. Assumimos a nossa condição de pecador, confessamos as nossas culpas, e não há por que nós guardarmos em nosso coração, em nossa consciência, aquilo que só destrói a nossa vida, aquilo que só nos faz mal. E por que guardarmos isso conosco? Se nós erramos, se nós pecamos, se nós ofendemos a Deus, agimos de modo contrário à lei de Deus, às leis da igreja, não cumprimos os nossos deveres de Estado, não cumprimos as nossas obrigações, qualquer que seja a nossa falta, o nosso pecado. Por que guardarmos no nosso coração aquilo que faz mal a nós, aquilo que vai corroendo a nossa alma, a nossa consciência? E nós vimos ao sacramento da confissão, ao confessionário, e como que arrancamos de nós tudo isso que destrói a imagem e semelhança de Deus em nossa alma, arrancamos de nós o pecado. Mas é muito mais do que uma conversa com um amigo que vai nos ajudar, trazer para nós pensamentos positivos. É a certeza do perdão de Deus, é a certeza da aplicação à nossa alma, dos merecimentos da paixão e da morte do Senhor, é a certeza da misericórdia de nosso Senhor, que purifica nesse momento o nosso coração, a certeza do perdão de Deus. Quando o sacerdote levanta a sua mão, traça sobre nós a cruz e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, temos a certeza do céu. Deus nosso Senhor perdoa os nossos pecados, e saímos dali livres de todo pecado, livres de todo mal, com a consciência tranquila. O sacramento da confissão fecha para nós as portas do inferno e nos coloca na porta do céu, abre para nós a porta do céu.
Quando Jesus apareceu a Santa Faustina Kowalska, como é representado aqui nesse quadro, aqui representado também nesse paramento para a festa da misericórdia, Jesus aponta para o seu coração. E do seu coração saem raios, um pouco mais azulado, o outro um pouco mais avermelhado, representando Jesus que derramou até as últimas gotas de sangue e água do seu coração, representando as graças, os sacramentos, a água que nos santifica, inicialmente pelo sacramento do batismo, o sangue de nosso Senhor, presente no santo sacrifício da missa, na Santíssima Eucaristia, o sangue de Jesus que nos purifica pelo sacramento da confissão. Repetimos isso já muitas vezes. Deus não olha as multidões, Deus olha o indivíduo. Jesus ofereceu o sacrifício na cruz por todos, mas nem todos vão se aproveitar da paixão e da morte do Senhor. É o que nos diz o apóstolo São Paulo: é preciso nós completarmos em nós aquilo que faltou à paixão e à morte de Jesus. Não que haja alguma falta da parte de Deus, mas a nossa configuração com Cristo. Movidos, impulsionados pela graça de Deus, nós buscarmos os sacramentos, buscarmos a nosso Senhor, para que se derrame e se aplique em nossa alma, de modo muito particular, os merecimentos da paixão e da morte do Redentor. Quando uma criança recém-nascida é batizada, naquele momento a sua alma purificada do pecado original, são os merecimentos da paixão de Jesus, chegando para aquela alma naquele momento. Quando uma alma se aproxima do sacramento da confissão, para receber o perdão de Deus, os merecimentos da paixão e da morte do Redentor, se aplicando àquela alma. Quando nós participamos da Santa Missa, recebemos a Sagrada Comunhão, recebemos os sacramentos da igreja, os merecimentos da cruz de nosso Senhor, que se aplicam individualmente ao nosso coração, à nossa alma. E por isso, Jesus também, nesse momento apontando para o seu coração, por meio de Santa Faustina, fez para nós uma reclamação. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria, com a devoção do coração de Jesus, Jesus apontava para o seu coração e dizia: eis o coração que tanto amou os homens e recebe deles ingratidões, friezas e desprezos. Jesus apareceu no início do século passado a Santa Faustina Kowalska, e apontando para o seu coração, aparecendo dessa forma como é representado aqui nesse quadro, e a reclamação que Jesus fez da falta de confiança na sua misericórdia. O pior mal que talvez possa nos acontecer, sim, o pecado em nossa vida, mas nós não acreditarmos mais no perdão de Deus, nós não acreditarmos mais na misericórdia de nosso Senhor. Deus nos perdoa, mas eu preciso querer o perdão, eu preciso querer que se aplique à minha alma os merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E por isso Jesus fez essa reclamação da falta de confiança na sua misericórdia. O Papa São João Paulo II, junto com Santa Faustina, foi um grande propagador da devoção a Jesus misericordioso, e que fez com que tantas pessoas recuperassem a sua fé, restaurassem a sua fé, fez com que tantas pessoas voltassem a acreditar no perdão de Deus. A um coração sinceramente humilde e arrependido, Deus nunca nega o seu perdão. Mas Jesus reclamava da falta de confiança na sua misericórdia. E Jesus teve o seu coração aberto exatamente para derramar sobre nós a abundância das suas graças, da sua misericórdia. E por isso precisamos repetir hoje de modo especial, muitas e muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio na vossa graça, eu confio na vossa misericórdia, eu confio na igreja, eu confio na vossa providência. Muitas e muitas vezes, quando pesa sobre nós a cruz: Jesus, eu confio em vós. Quando vem em nosso coração o desejo da Sagrada Comunhão: Jesus, eu confio em vós, que o quanto antes vamos poder retornar à igreja para recebermos a Sagrada Comunhão. No nosso coração, o arrependimento dos nossos pecados, pedimos a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoe, mas sabemos a necessidade de entregarmos os nossos pecados, como que passarmos pelo poder das chaves, pelo sacramento da confissão, e pedirmos a nosso Senhor: Jesus, eu confio em vós, que o quanto antes vamos poder voltar ao confessionário e receber o perdão dos nossos pecados. Eu confio em vós, eu confio na vossa misericórdia.
clamando a misericórdia de nosso Senhor, para que tenha piedade de toda a humanidade. Jesus, eu confio em vós. Eu confio no plano da vossa providência, que de tudo o Senhor vai tirar um bem, e com certeza um bem muito maior para as nossas almas. Jesus, eu confio em vós, eu confio na vossa bondade, eu confio na vossa misericórdia. Tende piedade de nós, tenha misericórdia, compaixão de cada um de nós. Essa deve ser, prezados irmãos, a nossa oração nesse dia. Se Jesus escolheu esse dia, esse domingo, para celebrar a festa da sua divina misericórdia, com a igreja, com a nossa fé, vamos nós clamarmos a nosso Senhor com muita confiança. Jesus, eu confio em vós. Rezarmos com muita piedade, com muita devoção, o terço da divina misericórdia. Jesus prometeu muitas graças àqueles que rezarem com muita piedade, com muita fé. Jesus prometeu nos conceder todas as graças que nós necessitarmos, quando na hora da misericórdia, nós de joelhos clamarmos a sua misericórdia. Jesus prometeu e Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Continuemos, prezados irmãos, a Santa Missa, agradecendo a nosso Senhor todas as graças que Ele já nos concedeu, de modo especial, por meio da igreja, os santos sacramentos. Todas as vezes que nós já o recebemos na Sagrada Comunhão, todas as vezes que nós já recebemos o perdão de nosso Senhor, pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da misericórdia, dizemos a nosso Senhor o nosso muito obrigado. É pela fé que nós sempre agradecemos a Deus. E agradecemos a Deus também as cruzes e provações que Ele envia em nossas vidas. Mas, sobretudo, nós colocarmos as nossas intenções nesse momento da Santa Missa, para nós iniciarmos o ofertório, o oferecimento. Oferecemos o nosso coração, a nossa consciência, a nossa vida, as nossas necessidades, mas com muita confiança em nosso Senhor, e hoje repetindo muitas e muitas vezes durante o nosso dia: Jesus, eu confio em vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.